Muito boas-vindas a todos vocês que estão chegando por aqui. Hoje, então, a gente vai para a nossa aula de revisão. Esse grupo é um grupo de estudos, tá? Não é um curso, é um grupo de estudos que a gente chamou carinhosamente de Neura por Neuro. Ele começou em 2017, lá em Niterói, com os grupos da Rita e da Silene. Era pequenininho, foi aumentando e agora tem esse formato online, né? Muita gente faz várias formações diversas em psicoterapias brain-based, que tem ganhado bastante espaço entre nós terapeutas, porque elas têm uma eficácia, uma rapidez muito legal, são terapias muito bacanas de se trabalhar, mas tem gente que ainda se sente sem base, numa verdadeira areia movediça. Então, esse grupo, ele foi feito para a gente, foi dedicado para a gente minimizar esse efeito, tá? Aqui eu sou a facilitadora do grupo de estudos, com a minha equipe vocês vão conhecer a Emília. Emília, levanta a sua mãozinha do Zoom, aquela das reações. Isso, a Emília é aquela ali. A Conceição, que ela vai entrar logo mais, a gente vai apresentar para vocês, e a Thaís é minha irmã, né? Nesse momento ela está na Alemanha ajudando a gente aqui. Então, e a gente tem se dedicado nesses estudos para que os diálogos entre a psicoterapia e as neurociências sejam cada vez mais constantes e mais consistentes. Nessa nossa primeira temporada, ela foi dedicada às coisas mais básicas da neurobiologia como fundamentos para a psicoterapia. Às vezes, a gente menospreza a base, né? A gente fala assim, ai, mas o que eu sei é tão básico, ou eu quero fazer uma pergunta básica, desculpa, pelo amor de Deus, por ter nascido, né? Que eu quero fazer uma pergunta básica. Mas a base, ela é o mais importante de tudo. Às vezes a gente menospreza isso, mas pensa você sem o chão que você está hoje, né? E se você tem uma base sólida, em cima disso você pode pular, saltar, dar cambalhotas, né? Fazer brainspotting com múltiplos pontos, né? Por quê? Porque você sabe de que base, de que referências você está falando, né? E esse daqui é o tamanho da nossa base, ó. Não foi pouca coisa que a gente estudou aqui, né? Então, na primeira temporada, nós estudamos os seguintes temas: os princípios das terapias brain-based, né? O que é uma terapia brain-based? Os diferentes modos de pensar sobre o cérebro que aconteceram ao longo dos anos, né? E por que algumas coisas mudaram, né? As estruturas fundamentais do sistema nervoso, dois blocos especiais sobre trauma, trauma e violência, trauma e estresse, memória traumática, ressentimento e perdão, trauma e epigenética, trauma e neuroplasticidade, e as hipóteses neurobiológicas do brainspotting, a teoria polivagal, o sistema nervoso autônomo e o nervo vago, os estados corporais, a interocepção, a esterocepção, o conceito de neurocepção, segundo Porges, e as estratégias de defesa frente ao estresse e às ameaças. Caso você tenha interesse em ter essas aulas gravadas, você pode adquirir usando esse QR Code aqui, tá? Depois você pode ter acesso a ele com mais calma. Então, a gente vai começar essa revisão num estilo perguntas e respostas. Quem está com a mãozinha levantada, eu vou pedir para baixar agora, porque a gente vai usar o seguinte esquema de interação. A Sandra Maria, isso, pode abaixar as mãozinhas agora, porque a gente vai usar um esquema de interação. Eu vou fazer uma pergunta, quem se sentir à vontade pode se manifestar para responder, tá? Se você não se sentir à vontade, não tem problema,
eu ergo a minha mãozinha, eu respondo e a gente vai interagindo, tá? Quem vai ajudar a gente nessa organização de perguntas e respostas, nesse primeiro bloco vai ser a Emília. Portanto, se você tiver algum comentário para fazer, você pode colocar no chat, você pode levantar a sua mãozinha, a gente vai abrir espaço para a gente fazer essa interação, tá bom? Então, vamos lá. Quando uma pessoa diz que ela é um terapeuta brain-based, ou seja, com base no cérebro, o que que isso significa? Ela é uma neurologista, né? Do que é que essa pessoa está falando? Alguém quer arriscar? Teve alguma manifestação por aí, Emília, de alguém assim corajoso? Não? Então, vamos lá. Então, significa que ela vai levar em conta na sua abordagem pelo menos 4 aspectos que a gente coloca aqui, as iniciais BASE, base ou base, que é facinho de você gravar, tá? Então, o primeiro aspecto, B, está relacionado ao brain. Então, você vai levar na sua abordagem, independente de qual ela seja, tá? Você pode integrar a qualquer abordagem sua. A neurobiologia, as neurociências, o sistema nervoso e a sua plasticidade. Então, fazer terapia brain-based, entre as mais diversas que tem, não é você reduzir o indivíduo ao cérebro, mas considerar todos os aspectos neurobiológicos envolvidos. Os efeitos da experiência interpessoal, que a gente vai usar a letrinha A para attunement, ou sintonia, ou afinação, tá? Que está relacionada à conexão entre uma pessoa e outra, ou seja, no setting terapêutico, entre o terapeuta e o cliente, ela vai ser fundamental. E isso parte do brain, porque um cérebro saudável, ele é altamente responsível a outro cérebro, tá? E além da sintonia entre uma pessoa e outra, né, da neurobiologia interpessoal aqui, a gente também precisa trazer para dentro do setting terapêutico os sistemas de cuidado sobre o sistema nervoso e sobre o corpo aonde o sistema nervoso está inserido, ok? Então, não adianta você ter um terapeuta fantástico, aí você usa um antidepressivo de 400 mil reais, só que você, todo dia de manhã, o seu café da manhã é coxinha com Coca-Cola, à tarde você come nuggets, se der você come, se não der você não come, esse corpo não tem energia, tá? E a gente vai precisar disso porque a gente precisa fazer neuroplasticidade, tá? E, além disso, o terapeuta brain-based, ele considera as melhores evidências científicas para o seu tratamento. Tudo o que vai criar condições de possibilidade para que você tenha neuroplasticidade, porque sem neuroplasticidade não há mudança, ok? A neuroplasticidade, então, ela não é exclusiva de um método de psicoterapia, tá? Não é a abordagem que vai garantir o sucesso. Isso a gente viu nas nossas aulas por vários estudos de meta-análise, né? O sucesso de qualquer psicoterapia implica em você criar condições de neuroplasticidade. Então, final, resumão da coisa é: um terapeuta brain-based é aquele terapeuta que cria condições para que a neuroplasticidade fisiológica do indivíduo aconteça, ok? Vamos então para a pergunta 2. Então, várias formas de pensar a gente abordou nas nossas aulas da primeira temporada de como entender o cérebro e o sistema nervoso. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? E a gente ouve, às vezes, alguma coisa, mas a gente não sabe em que teoria isso está fundamentado. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó, o inconsciente não é orgânico. Para qual modo de pensar sobre o cérebro você acha que ela está mais relacionada? A neurofisiologia evolucionária,
a psicanálise, o holismo ou o localizacionismo? E essa daqui, ó, os processos neurais ocorrem numa hierarquia, e a base da consciência, ou seja, o eu, está situado em níveis superiores. E essa terceira aqui, ó, nós falamos com o hemisfério esquerdo. E essa quarta aqui, outras partes do cérebro assumem funções que outrora foram perdidas. Então, quando você conhece essas bases, você sabe que as pessoas estão falando a partir de modelos, tá? Então, vamos lá. O inconsciente não é orgânico, né? A maioria das pessoas correlaciona bem com a psicanálise. Já esse daqui, dos processos neurais ocorrerem numa hierarquia, todo mundo fala isso intuitivamente, mas ele vem de uma ideia anterior a Freud, tá? Chamado de neurofisiologia evolucionária de John Hughes Jackson. E apesar de ser muito antiga, ele influencia a teoria polivagal de Porges, tá? E quando a gente fala que nós falamos com o nosso hemisfério esquerdo, quando a gente traz essa concepção, tem na base disso o modo de pensar localizacionista do cérebro. E quando a gente fala, olha, mas tirando essa parte, a outra parte toma a função, a gente está falando a partir de um modo de pensar holístico, ou o holismo, tá? Contrapondo-se ao localizacionismo. Uma outra teoria muito famosa e que sustenta várias abordagens de terapia brain-based é a do cérebro triuno, né, que vocês conhecem muito bem, como o cérebro mamífero, o cérebro reptiliano. E se você tivesse que explicar para sua avó como é que esse cérebro é, como é que você explicaria para ela? Quem é que gostaria de arriscar uma explicação bem simples, assim? Como é que você explica para o seu paciente? Quem é que gostaria de arriscar? Emília, veja aí para mim. Ninguém está se manifestando, não. Então, como que eu explicaria então para minha avó? Eu explicaria assim, olha, tem um professor que lá na década dos anos 1960, ele estava estudando o cérebro, sabe o miolo, vó? O miolinho, ele tem 3 camadas. Tem uma camada mais de fora, uma outra mais de dentro e uma bem no meinho, que continua com o talinho da espinha, tá? Aqui. A primeira, ela parece um executivo, daqueles que resolve tudo, sabe calcular tudo, sabe tudo sobre tudo. O do meio é aquele cara mais gente boa, vive em cima de emoções, está em todas as festas, churrasqueiro, contato com todo mundo, baladeiro. E aquele lá do meinho é mais bicho do mato, sabe? Quando acontece alguma coisa, ele foge, se esconde, ou ele vai para cima. Não é muito de conversa, não, tá? Então, a gente também, nessa temporada, foi falando de coisas bastante sofisticadas, mas a gente exercitou também o jeito simples de falar sobre isso, tá? E quando a gente foi trabalhar com as estruturas do cérebro, a gente falou de várias estruturas, e tem uma muito famosa, né? Que é o mesencéfalo. O que tem de tão interessante no mesencéfalo para um terapeuta brain-based? Quem faz brain spotting, MDR, o que tem nesse bendito desse mesencéfalo? Aqui tem vários brain spotters famosos, internacionais, escritores de livros. O que tem nesse mesencéfalo, gente? Quem é que gostaria de arriscar aí? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um núcleo de neurônios cheinho de dopamina, que a gente vai chamar de substância negra. E ela está muito vinculada aos nossos
a nossa motricidade, a organização de toda a nossa configuração motora, ok? Isso vai ser muito importante, você vai ver lá no segundo bloco dessa revisão. Também está a substância cinzenta periaquedutal, que ela está fortemente relacionada às vias de dor, ansiedade, medo, raiva, e fundamentam as bases de sistemas operacionais emocionais muito importantes. Os colículos superiores, certo? Aonde você tem orientação ocular, movimentos sacádicos, e são um centro de integração sensorial. Nos colículos inferiores, você tem redes relacionadas à análise do som e, contrariando a neurofisiologia evolucionária, as bases do self, segundo os neurocientistas mais modernos, estão por ali. Existem muitas evidências, então, de que o seu eu não está aqui nesse córtex superior, tá? As melhores evidências que a gente tem e mais modernas são que elas estão lá, que as bases do self estão lá mais pertinho do mesencéfalo, lá naquele miolinho, lá no bichinho do mato, tá? No cérebro reptiliano. E essa daqui, ó, essa daqui eu vou pedir para vocês se manifestarem, por favor. É muito importante, quando a gente vai estudar trauma, conceitualizar, diferenciar aquilo que a gente está falando. No campo do trauma, os termos e conceitos, eles são muito confusos. Isso atrapalha muito a pesquisa e a comunicação entre o cliente e entre a gente, tá? Então, eu gostaria que você se manifestasse aí com as mãozinhas do Zoom, só para a gente ter uma ideia. Escolha a sentença correta. Letra A. A agressividade é um trauma. Letra B. A agressividade é uma condição patológica. Letra C. O trauma é um evento violento ou catastrófico. Trauma, a letra D, trauma é um tipo de resposta do organismo. Sejam sinceros, tá? Quem de vocês acha que a sentença correta é a letra A? Tem alguém? Tem algumas manifestações aqui, todas estão manifestando letra D. Ah! É isso aí, galera. Nem vou precisar explicar, nem vou precisar gastar tanto tempo nisso, certo? A agressividade é um comportamento não necessariamente patológico. Apesar de várias e extensas discussões acontecerem nesse campo do que é um evento traumático, qualquer evento pode ser potencialmente traumático. E trauma não é o evento em si. Trauma é a resposta do organismo, que acontece como um todo, apesar da gente chamar isso de trauma psíquico, certo? Tradicionalmente. É o organismo como um todo que está envolvido nisso. E, pegando esse gancho, né, qual que é, então, a diferença entre trauma e estresse? Todo estressado é traumatizado? Todo traumatizado é estressado? Como é que acontece essa relação? Então, o estresse, do mesmo jeito que a agressividade não é patológica, o estresse é uma resposta fisiológica normal de adaptação, com 3 fases, que a gente chama de fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. Tá? Isso ocorre em todos os organismos, tá? Então, é uma resposta biológica que todos os organismos têm. Agora, leigamente, a gente também faz confusão com essas palavras. Então, a gente chama de fator estressor o estresse. Então, fala, meu trabalho é um estresse, meu casamento me estressa, né? A gente chama o fator estressor de estresse em si, né? E a gente sempre se refere, numa linguagem leiga, ao estresse como algo ruim.
Ninguém que está falando para você assim, eu estou estressada, porque está falando assim, nossa, eu estou numa resposta fisiológica normal de adaptação, certo? Leigamente, ela fala assim para você, olha, tem alguma coisa me tirando da minha zona de conforto. Eu estou aqui, ó, eu estou assim. Eu estou numa expectativa que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde vai aqui, tá? Então, é uma resposta de transição até você encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, o trauma, ele não é uma resposta fisiológica, ele é fisiológica normal, é uma resposta fisiológica, mas ela é uma resposta patológica ou desadaptativa, em resposta a um fator estressor que sobrecarregou os sistemas de cuidado, os sistemas que levam esse corpo a voltar para o equilíbrio, os sistemas homeostático e alostático. E como é que isso acontece, então? Então, quando você passa ali por um momento de crise, essa foto aqui, ela é do 11 de setembro. Eles estão tirando, se eu não me engano, um padre, tá? Aqui ele está super abatido, apático, não sei se ele está consciente, mas ele está passando por uma situação extrema, tá? Olha, apesar disso, parece que não tem nada acontecendo, dentro dele está uma revolução geral, que é a síndrome da adaptação geral ao estresse acontecendo. E aí, o que acontece ali? Uma desconfiguração metabólica, hormonal, cardiovascular, ou seja, o organismo como um todo vai respondendo a isso daí, ok? E dependendo da genética e muito mais da epigenética, a gente vai começar a mobilizar, dentro dos mecanismos de resposta ao estresse, aquilo que a gente chama de resposta de alostase, ou seja, os mecanismos alostáticos, eixo HPA, sistema imunológico, sistema cardiovascular, sistema metabólico, todo mundo vai ser convocado para quê? Para levar o organismo para homeostase. Se esse processo todo é bem sucedido, a gente vai ter um sobrevivente resiliente. Caso isso fica lá rodando, 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 isso vai gastando energia e vai acumulando uma energia que a gente chama de carga alostática. Ainda não é doença, tá? Mas se a carga alostática aumenta muito, vira doença. Então, esses conceitos, eles são novos, novos entre aspas, tá? A maioria daqui estudou entre os anos 70, 80, 90, tá? Mas esse conceito de ampliado de homeostase para alostase é uma mudança de paradigma para quem estuda estresse e para quem estuda trauma é fundamental. É importante a gente entender que não tem almoço grátis do ponto de vista biológico, tá? Você não dormiu hoje, não adianta tirar um cochilinho amanhã depois do almoço, não. Essa conta vai vir, ela vai vir. É que às vezes você não sente, ela fica acumulada em microdoses, assim, tá? Quem é mulher sente bastante, já passou por experiências do tipo, ficou estressada aí, no ciclo menstrual seguinte, você não tem menstruação, tá? Esse é um exemplo. Aí você vai dosar os hormônios, eles estão todos normais. Você ainda não tem nenhuma doença instalada, mas a carga alostática do estresse está lá no seu corpo. E aí você não se sente bem, né? As pessoas que são mais conectadas com o corpo percebem, meu muco mudou, hoje eu não estou legal, minha irritabilidade está diferente, né? Tudo isso. Então, você tem essa carga alostática que pode virar uma doença ou não. Vira TEPT? Não é só TEPT que vira, tá? Pode virar uma obesidade, pode virar uma doença autoimune, pode virar um diabetes, pode ser uma doença clínica ou pode ser até uma outra doença psiquiátrica, tá? Depressão, por exemplo, tá? É muito comum. E isso eu posso ter a condição traumática, e se eu tenho a quebra das estruturas do self,
eu vou vivendo um modo zumbi, né? Em aniquilamento existencial, aniquilamento do meu eu, ok? Então, vamos lá. Emília, tem algum comentário até aqui? Estou falando bastante. Paty, não especificamente do conteúdo, mas mais de uma pessoa perguntou se esses slides ficarão disponibilizados de alguma forma. A gente pode disponibilizar os slides, sim, a aula toda vai estar gravada para vocês, a gente vai deixar no YouTube, em algumas semanas a gente vai deixar ela editada, né? E aí vocês podem ter acesso aos slides também, tá bom? Se o estresse em si, então, não é patológico, né, Paty? Por que que as pessoas adoecem por estresse? Isso a gente viu. Quem é que estava comigo no curso? Quem é que quer falar? Por que que as pessoas adoecem por estresse, sendo que o estresse é fisiológico? Paty ergue a mãozinha dela e responde. Por quê? O sistema biológico de autocuidado, de autorreparação, de autorrecuperação, não é ilimitado, não é eterno bem, tá? Tudo bem que o cérebro faz milhões de conexões, que é quase infinito, mas o pâncreas não, tá? O sistema cardiovascular não. E olha que os caras são resistentes, hein? Às vezes a pessoa tem lá uma obstrução da artéria de quase 90%, nunca teve dor, certo? O corpo é resistente, ele é resistente, mas tem uma hora que ele não aguenta, tá? Isso pode acontecer com uma sobrecarga muito aguda, ou como uma sobrecarga que ela é em doses homeopáticas, digamos assim, mas ela é crônica por muito tempo, tá? Então, apesar do estresse ser uma resposta fisiológica, ele tem limites, o corpo tem limites, tá? E a gente falou também sobre a memória traumática. E precisamos entender o que é memória saudável, porque esse conceito às vezes fica confuso. Às vezes a pessoa acha que ter boa memória é lembrar de tudo. Mas como que é uma memória saudável? Quem quer contar aqui para a gente? Quem é que lembra? Vamos ver se a sua memória está saudável. Então, Samanta está memória. colocando aqui, está conectado à estradinha e à estrada de alta velocidade. Os caminhos que o corpo marca. Ah, então, isso daí é a neuroplasticidade que você está falando, né? A estradinha que vai, era só uma estradinha na grama e depois vai virando um autobahn, né? Esse daí é o conceito de neuroplasticidade. A memória saudável, ela também, ela usa da neuroplasticidade, não existe memória sem neuroplasticidade. E a memória saudável, ela se transforma o tempo todo. É que eu acho que eu falei relacionado a outra questão do adoecimento pelo estresse, né? Ah, Foi ok, esse o comentário. ok. Agora, sobre a memória saudável, a memória que consegue esquecer. Isso, a memória que consegue esquecer, né? E que também consegue lembrar. Uhum. Porque ela lembra, só que ela lembra numa nova versão, certo? Atualizada, né, Uma versão Paty? atualizada, exatamente. A memória saudável, ela se transforma, ela se destrói, ela se reconstrói e ela interpreta novamente aos fatos. E para fazer isso, você precisa de neuroplasticidade, sim, tá? Ela é uma versão do registro original, ela nunca é a cópia exata, tá? Isso a gente chama de deformação fisiológica da memória, ou seja, também é saudável esquecer, tá? Agora, tem uma memória que ela é muito importante para um terapeuta brain-based, tá? O que que são as memórias implícitas? E por que que elas são importantes para um terapeuta brain-based ou para qualquer terapeuta? Quem é que arrisca por aí? Posso falar? Pode falar, Solange.
Porque as memórias implícitas são aquelas que muitas vezes a gente não tem acesso, né? Elas ficam mais no subcórtex. E eu até lembro bem, como você falou na aula, que muitas vezes na terapia comum, né, mais tradicional, vamos dizer, a gente fala, bota tudo, faz os links, né, bota tudo bonitinho, mas não acessa exatamente aonde que está aquela informação que está trazendo, muitas vezes, uma disfunção, né, no paciente. Perfeito, Solange, exatamente isso. E são os pacientes mais difíceis de uma terapia tradicional, aqueles que só têm memórias implícitas. Então, primeira coisa, o que são memórias implícitas? Resposta condicionada é a memória implícita. Habilidade sensório-motora, lembra o famoso andar de bicicleta? É memória implícita. Informações inconscientes, comportamentos reflexivos, né? Quando você, por exemplo, está lá rastreando um ponto relevante ocular, você está acessando uma memória implícita, tá? São comportamentos reflexivos, automáticos e pré-programados. Todos esses registros subcorticais são memórias implícitas. O nosso arsenal de memórias implícitas é muito maior do que o nosso arsenal de memórias explícitas ou de memórias autobiográficas. Então, é muito fácil quando o paciente chega para você e fala assim, olha, aconteceu isso e isso comigo, e agora eu me sinto assim, 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 e eu quero tratar disso. O paciente que vem só com memória implícita, ele vem assim, então, eu me sinto assim, não sei dizer como, e não sei porquê, e nem sei quando foi. E aí você que resolve isso, né? Então, você tem que achar esse lugar. E a memória traumática, ela fica registrada principalmente em modos sensoriais emocionais, em registros implícitos. Embora você, claro, tenha uma representação de memória explícita ou semântica, né? Isso pode coexistir com os flashbacks sensoriais. Se você não tem um acesso legal nesse campo, você fica o tempo todo, né? Falando sobre o evento, retomando a história autobiográfica, mas você não estabiliza todos esses registros que são implícitos, tá? E por que que a memória traumática transtorna a existência de uma pessoa? Eu não vou perguntar para ninguém por aí, eu vou pedir para essa fofurice aqui responder para nós. Por que que a memória traumática transtorna a vida da gente? No trauma, a memória vai perder aquela capacidade saudável que a Sami falou para a gente. Ela deixa de ser reatualizada. Ela vem como ela chegou. Ela vem como ela chegou. Ela vem como ela chegou. E aí você fica repetindo um dia que você quer esquecer para sempre, né? Apresenta-se sempre como a mesma revivescência, sempre igual. Para mudar, o que você precisa fazer? Neuroplasticidade, certo? E como fazer essa neuroplasticidade chegar lá, né? A memória traumática, ela então paralisa o indivíduo, ela paralisa a historicidade dele. O passado, aqui está a linha da existência, né? Sempre indo para o futuro, e o passado está todo dia no seu presente. Todo dia o passado vem, certo? Isso transtorna a sua linha de existência, o seu devir, tá? Inclusive, não é só a memória autobiográfica explícita que aparece. O que vem primeiro e o que é o pior de tudo é que a carga afetiva da experiência também se impõe. Aí é como se você visse um filme, mudou até a história, mas a trilha sonora é a mesma, entendeu? A trilha sonora é aquela do tubarão. Tan, 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 tan. Aí você está vendo Shrek. Tan, 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 tan. Você vai ver Friends. Tan, tan, tan. Nunca muda o tema emocional. Isso dá uma sensação de desintegração
muito horrível dentro do self, tá? Então, por isso, a gente precisa, acho que talvez a clínica do trauma é a que mais se preocupa com isso, tá? Porque esse tipo de carga afetiva que fica regurgitando no sistema, né? E a pessoa fica ali se retroalimentando desse vômito emocional, né? Ela precisa mudar. E para a gente mudar isso, né? Mudança exige uma neuroplasticidade. A gente precisa falar de perdão. Mas, apesar do sentido religioso, espiritual que esse tema traz assim para a gente, evoca para a gente precisa dos aspectos neurobiológicos do perdão. Para quê? Para fazer a neuroplasticidade trazer de volta aquela memória fisiológica, que pode ser flexível, deformada, fluida, que pode ser uma versão dessa nova história, tá? Então, a gente falou sobre os aspectos neurobiológicos do perdão também nessa nossa primeira temporada. E aqui tá, ó, a estrutura... Pois não? Só te interrompendo um pouquinho. A Samantha fez uma pergunta que a dissociação é uma resposta corporal ao trauma, né? É um produto da memória traumática, dentro ainda da questão da memória traumática. A gente vai falar, Sami, mais especificamente no segundo bloco, mas guarda aí essa sua pergunta, muito interessante, mas eu vou ter mais elementos para mostrar para você depois do intervalo, tá bom? Então, essa estrutura da existência de espaço-tempo, o que acontece com essa reapresentação traumática da memória e da carga afetiva, tá? Das memórias tanto explícitas quanto implícitas. Você fica aqui, ó, nesse looping de ressentimento, tá? Sempre falo para os meus pacientes, mas o que você deseja a partir disso? Porque não tem desejo para trás. Ressentimento é o desejo para trás, tá? Transtornando aqui a existência. E atravessar esse lugar do perdão, que não tem nada a ver com justiça, tá? E que a gente também viu esses aspectos, tá? O que ele faz? Ele lança uma semente no futuro. Perdão é uma carga afetiva que tem um vetor para frente. Ressentimento é uma carga afetiva que tem um vetor para trás, tá? Então, muitas vezes o cliente está num corner, assim, ele está numa posição ambígua, ele quer perdoar, mas ele não consegue, porque ele tem esse ressentimento dentro dele, né? Aquilo não consegue deixar de ser irrelevante para ele. Essa memória não deforma, ela está sempre voltando, sempre voltando. Por isso é importante eu arrumar isso daqui. Aqui eu vou dar a condição neurobiológica do indivíduo seguir para frente, ok? E é claro, isso vai depender também, essas condições de neuroplasticidade, elas dependem da nossa genética, mas a gente viu o quanto os fatores epigenéticos são importantes para nós. E aí eu queria que alguém aí que participou da nossa primeira temporada explicasse para a gente aí, se possível, como é que ele explicaria o que é epigenética, ou o que ficou na cabeça de vocês sobre o que é epigenética, e faz de conta que eu tenho 6 anos, e aí você explica para mim como é que é isso. Cadê o pessoal que trabalha com criança, com infantil? Tem alguém aí, Emília? Não. Só dentro do perdão ainda, o Daniel fez um comentário que o perdão não é uma escolha consciente, é o resultado do processo de integração e cura. Exato. Quando o perdão aparece apenas como processo cognitivo, o corpo não se autorregula, né? A gente viu isso o perdão cognitivo não tem função de homeostase. A gente viu isso, né? E às vezes as pessoas elas são forçadas, né? Especialmente
alguém que tem mais, assim, um background religioso importante, eu tenho que perdoar, e esse processo puramente cognitivo do perdão, ele não tem os efeitos benéficos em relação à cardiotoxicidade, em relação à toxicidade metabólica, que quando você organiza isso lá pelo subcórtex, lá pelos registros implícitos, aí você garante a homeostase, onde você faz o processo bottom-up, né, e não o processo top-down. Andréa colocou aqui, por isso que você fala neurobiologia do perdão? Exatamente, né? O perdão, além dos aspectos neurobiológicos individuais, ele tem aspectos biopsicossociais, certo? Então, assim, como é que chama ela mesmo, Emília? Andréa. Andréia. Então, Andréia, é o seguinte, mesmo se você vê bichinho, tenta brincar com a cauda de uma cobra. E tenta brincar com a cauda de um mamífero, tá? Então, assim, eles conseguem relevar mais situações, assim, entre aspas, agressivas, do que isso você pode ver ao longo, comparando espécies entre si, e você também pode ver ao longo do desenvolvimento humano, tá? As pessoas mais velhas, elas já relevam mais as coisas, sabe? 3 anos, aí, é meu, tudo meu, né? Depois você vai relevando mais as coisas. Então, isso acontece ao longo do desenvolvimento, a capacidade de perdoar, porque ela depende de uma maturação do sistema límbico e cortical, tá? Então, esses aspectos neurobiológicos são muito interessantes do perdão, e para o nosso paciente, especialmente aqui quem tem bastante clínica de trauma, é muito importante a gente entender isso, e tem poucos estudos que abordam essas questões, porque geralmente elas ficam mais num campo espiritual, religioso, filosófico, assim, tá? Mas vamos voltar para a epigenética, né, gente? Genética, eu acho que todo mundo sabe o que é. E a epigenética? O que é a epigenética? Acho que eu posso falar? Vamos lá. Eu quero arriscar falar como, levando em conta, a criança não é o meu público por excelência, não é a minha clientela. Mas, às vezes, eu atendi crianças e uma dessas crianças me ensinou uma coisa. Então, eu quero aproveitar a fala dela para isso que você está pedindo aqui, explique o que é epigenética para uma criança de 6 anos. Era uma criança de 6 anos. E quando eu fui explicar para essa criança o que seria uma memória não processada, eu achei muito linda a explicação que ela me ensinou. Ela falou para mim, como a cocada. E eu, como assim? O que é como a cocada? Como assim? Ela disse, a minha mãe faz cocada. E quando ela vai fazer, ela corta o coco e ela põe naquela maquininha, o processador. Mas quando o pedaço fica muito grande, enterra. Eu achei essa explicação ótima. Ok? Tá. Então, eu diria para ela, e a epigenética são presentes que vêm de outras gerações, junto com aquilo que vai se constituir, de algum modo, de pedaços grandes que vieram junto no pacote das heranças que você recebe normalmente dos seus avós, dos bisavós, avós, pais, e vem para você, mas junto no pacote pode vir alguns pedaços grandes de coco, que não fazem parte do colar, que é a genética, mas que vão atrapalhar na hora de processar, naturalmente, tudo que você tem para processar, para fazer as suas cocadas. Eu explicaria alguma coisa parecida com isso.
Ai, olha, eu também fui pelo mesmo lado da culinária, viu, Tina? Mas assim, eu acho que aí na sua explicação ficou junto, né, aquilo que é herança transgeracional, né, eh, informação não processada, que eu entendi aí que são os pedaços grandes de coco, né, Uhum. mas a epigenética, ela é um conceito que também é um novo paradigma que a gente precisa estar atento, porque a epigenética ela vai ajudar sim no processamento dessa cocada. Se eu souber manipular os fatores epigenéticos, certo? Então, o terapeuta brain-based, ele está focado em dar condições de neuroplasticidade. Às vezes, a genética pode atrapalhar, porque a pessoa carrega lá uma informação. Você vai ter depressão, né? Aí, como é que a gente poderia explicar, assim? Eu fui na mesma linha estamos sintonizadas, fui na mesma linha da culinária. Eu falo assim, ó, o gene, ele traz uma receitinha para a nossa célula fazer uma tarefa, que são as pecinhas do nosso corpo, tá? Às vezes, dar vez, alguns genes traz uma receita errada. E aí, essa receita errada, quando a célula lê, pode resultar em doenças. Agora, tem um monte de coisas que a gente pode fazer para deixar essa receitinha defeituosa, tipo invisível. A codificação genética está lá, mas ela ser lida ou não depende do fator epigenético. Então, digamos lá, que tem uma forte tendência genética da sua família de você ser estressado. Só que daí, alguém adotou você e é uma pessoa super calma, super tranquila, autorregulada, um adulto fantástico, aquele adulto ideal e suficiente que todo mundo sonha receber. E aí o que acontece? Aquela sua genética para você ter padrões altíssimos de cortisol, ela não é lida nesse sentido. E você começa a ter uma expressão biológica fenotípica muito parecida com quem não tem a genética para ser um estressado, tá? Eu acho que vocês vão lembrar de alguns estudos dos ratinhos que eu trouxe para a aula, né? Os ratinhos estressados que saem do ninho das ratas estressadas e são criados pelas ratas que são boas lambedoras, certo? Apesar deles terem a genética ruim, vamos dizer assim, entre aspas, os fatores epigenéticos são tão bons, que aquela leitura para uma programação estressada passa a não ser desenvolvida, não ser lida. E daí a gente não fica doente, tá? Então, o terapeuta brain-based precisa conhecer, de fato, você não precisa estudar genética a fundo, epigenética, metilação, nós falamos de tudo isso, né, de como é que isso acontece. Mas o que a gente tem que saber? A gente tem que saber indicar para os nossos pacientes quais são os fatores epigenéticos protetores, tá? Abstinência de álcool e drogas, sono, alimentação, tem muita coisa de alimentação, tá, gente? Então, hoje a gente tem um entendimento, por exemplo, da depressão como uma doença inflamatória, e a gente tem uma dieta, nossa dieta ocidental, ela é muito pró-inflamatória, né? Se você entender um pouquinho de disbiose, microbiota, tudo isso pode mudar vários fatores genéticos, ou seja, os genes que codificam, eles podem ser influenciados por outras estruturas que se tornam favoráveis dependendo do meu estilo de vida. E aqui, como médica, eu uso bastante da medicina do estilo de vida.
Mas muito obrigada aí, Tina, pela sua contribuição. E vamos então agora para a pergunta 12. Esse foi o último módulo da nossa primeira temporada e trouxe a importância do sistema polivagal e do vago. Por que que o vago ele é um nervo importante para o psicoterapeuta, né? Tradicionalmente, um psicoterapeuta não pensaria nisso tanto, mas por que que ele é tão importante? Tem manifestações. Ok, então vamos lá. Ele tem uma responsabilidade grande na inervação parasimpática, tá? Praticamente todas essas vísceras que estão para baixo do pescoço, pulmão, coração, estômago, intestino delgado, intestino grosso, órgãos sexuais, tá? São geralmente os pontos de ativação que você pergunta quando você faz MDR, brainstorming. Você vê que eles são todos viscerais. O vago, ele está muito ligado a essa comunicação interoceptiva. Ele dá para mim o estado das vísceras em relação como é que está o meio interno, faz essa comunicação até as estruturas cerebrais. Tá? Então, é muito importante eu ter isso em mente, né? Tem muita gente que tem um tônus vagal baixo, tem muita gente que tem desautonomia, e tem gente que tem uma percepção interoceptiva péssima, tá? Então, a gente sempre... essa é uma preocupação que outros terapeutas não têm e que o terapeuta brain-based precisa ter. Se a pessoa está conseguindo sentir o corpo dela, né? Por quê? A nossa regulação neurobiológica, ela vai além das palavras. A gente precisa estabilizar o corpo, e o corpo a partir das vísceras. É uma tarefa muito legal. E isso vai resultar no quê? Homeostase e autorregulação emocional. E por que que eu quero isso? Porque eu estou fazendo neuroplasticidade. Eu sou o terapeuta brain-based, é o pau mandado da neuroplasticidade. Ele está lá em função de garantir isso, todas as condições, epigenéticas, espirituais, biológicas, físicas, certo? Tudo o que for possível para garantir a neuroplasticidade. Bom, a gente falou, esse é um tema que eu acho que vocês, na formação de vocês, já exploraram bastante, assim. Eu só gosto de trazer essa figura aqui, porque quando você não entende muito bem o que é a teoria polivagal, mas você entende as reações de uma barata, aqui, ó, quando você vê uma barata, o nível de tensão que o seu corpo entra, quando a barata voa, quando você se desorganiza por dentro e quando a barata pousa em você. Quando você entende isso muito bem, de um jeito muito fácil, você começa a entender, né? Você quer fazer, o objetivo da terapia é trazer o organismo para cá, para essa oscilação suave entre simpático e parasimpático. Aqui eu consigo fazer engajamento social, tá? A conexão é muito importante para a neuroplasticidade. Aqui eu consigo estar no presente, aqui eu consigo despertar e ativar todos os sistemas operacionais emocionais pró-sociais, a alegria, a compaixão, aqui eu posso estar aberto para a curiosidade, aqui eu posso prestar atenção, tá? E ao lado disso acontece uma porção de reações aqui no meu sistema imunológico, cardiovascular, na ocitocina, em vários neurotransmissores. Agora, se eu tenho que ficar lutando ou fugindo de um fator estressor, hierarquicamente eu abandono esse lugar aqui, e vou dar lugar a essa condição aqui de ação simpática. Dependendo da estratégia, né, que eu for usar,
enquanto eu tenho condições de possibilidade, eu posso lutar ou fugir. Eu vou acionar, então, organizar alguns sistemas de ação já pré-fabricados, ou para lutar ou para fugir, né? E se isso se estender, eu posso entrar numa sobrecarga muito maior e que vai me levar ao congelamento, ao colapso e até a morte, né? Então, entender como essa regulação acontece é fundamental. Eu posso acompanhar isso tudo ao longo de um processamento ou da minha psicoterapia, e o meu objetivo é trazer essa pessoa para cá. Porque a neuroplasticidade, ela gosta de acontecer aqui, ó. Aqui é o contexto ideal para a neuroplasticidade acontecer, tá? E todo mundo fala bastante de teoria. Eu tenho uma dúvida no desenho. Vai lá, Alice, qual é a dúvida? Olha só, para mim, quando a barata pousa em você, deveria estar em cima onde está a frise. E quando você vê uma barata, é o social engagement. Então, olha aqui, essa figura ao lado da barata, eu preciso deixar claro que ela não é uma correspondência direta aqui, tá bom? Tudo bem, isso mesmo, a sua percepção está clara, aqui você está congelado. Exato. Tá? Aqui você deve estar lutando ou fugindo. Uhum, tá? exato. E aqui você está saindo do verde para entrar para o vermelho. Ok, você está correta, tá? É que essa figura não tem correlação com essa. Como elas ficaram pareadas, parece que elas estão em correlação. Da próxima vez eu vou separar e aí acho que fica melhor para a gente entender. Não, mas ficou muito claro agora. Obrigada. Então tá jóia, tá ótimo. Obrigada, viu, Alice, pela essa participação. Então, a teoria polivagal é uma coisa bem difundida, bem disseminada, bastante usada, apesar das críticas, mas tem um conceito que é de neurocepção. A gente já falou na primeira temporada, sobre a esterocepção, a interocepção, as percepções derivadas dessas duas formas de perceber o mundo e de se perceber. E o que é a neurocepção segundo Stephen Porges? Quem é que lembra, quem é que gostaria de partilhar aqui com a gente? Tem alguém, Emília? Não, okay. Sem manifestações. Então, vamos lá. Vamos chamar, então, ele para responder para a gente o que é a neurocepção. Cunhei o termo neurocepção para descrever como os circuitos neurais distinguem-se. Situações ou pessoas são seguras, perigosas ou ameaçadoras à vida, tá? Então, este é também um novo conceito, tá? Que veio aí do final dos anos 90, a partir dos estudos de Porges. Por causa da nossa herança como espécie, a neurocepção ocorre em partes primitivas do cérebro, sem a nossa percepção consciente. Como se fosse aquelas câmeras de vigilância, só que você não sabe que você está fazendo. O tempo todo, o seu subcórtex está escaneando o mundo e as pessoas para saber se elas são seguras ou não, sem que você tenha consciência disso, tá? Às vezes, esse sistema pode ter defeito, especialmente quando você é criado com adultos abusadores, né? A detecção de uma pessoa como segura ou perigosa desencadeia comportamentos que vão ser pró-sociais ou comportamentos defensivos, que vão ser determinados neurologicamente. Mesmo em um nível que não tenhamos consciência do perigo em nível cognitivo, tá? Então, a gente ainda não sabe que sabe, mas o corpo já iniciou uma sequência de processos neurais que vão te facilitar, ou você vai fugir, ou você vai lutar, ou você vai, alguma coisa eu vou te preparar para alguma coisa, e você ainda nem sabe o quê. Então, esse conceito de neurocepção de Porges, ele é muito interessante,
Porque ele deixa muito claro como é que o trauma desorganiza a gente para o tecido social, tá? O trauma, ele cria uma demanda autônoma que afasta o sistema da conexão para a proteção. Então, você sai ali daquela faixa verde, né, Alice, que a gente estava falando, e aí você vai ter que ir respondendo, momento a momento, a necessidades concorrentes. E agora, eu vou sobreviver ou eu vou ser social? Eu vou participar das perguntas que a Patrícia está me perguntando ou eu vou ficar aqui me protegendo? O tempo todo você vai ficar rastreando se esse ambiente aqui que você está é seguro ou inseguro. Tem a coleguinha ali, ela vai saber que eu não sei, a outra vai saber, eu vou me expor, eu não sei o quê. Isso você fica fazendo o tempo todo, tá? Num estado de proteção, a nossa única meta é sobreviver. A gente não enjoy, a gente não aproveita a vida, né? E mais, o sistema fica fechado para a conexão e para a mudança. Em um estado de proteção, então, você fica muito mais preocupado em sobreviver do que se conectar com pessoas, do que participar, certo? Porque você não pode abrir mão de si. No estado de conexão é que possibilita saúde, crescimento, restauração e, de novo, homeostase. E é com isso que você vai conseguir fazer o quê? Levar as condições de mudança para o seu paciente, que vão ser as condições que possibilitam a neuroplasticidade do indivíduo, ok? Então, agora a gente vai ter 15 minutinhos de intervalo. Bom, no intervalo ficou passando aí o QR Code da primeira temporada, se você quiser adquirir, da segunda temporada, que a gente vai fazer revisão agora. O nosso projeto é fazer uma terceira temporada no primeiro semestre. A gente vai estudar a psicoterapia e a neurobiologia reparando os processos do eu, com base no livro do professor Mário Salvador, Mais Além do Eu, um livro fantástico, muito legal. Vão ser 3 encontros, aliás, vão ser 3 encontros, a gente ainda não definiu as datas, e a gente vai trazer uma leitura guiada com discussões, tá, da neurobiologia. Depois vocês fiquem atentos no Instagram da doutora Paty Matos. Não é o Instagram da Paty Matos, lá só tem flor, bicho, não tem nada dessas coisas, tá? Quando vocês acharem assim, doutora Paty Matos, aí lá tem coisas interessantes.